Olá, meus amigos, quero saudar a todos, obrigado, porque você está aí no nosso canal, você está nos assistindo, está assim, compartilhando conosco, estudando conosco a lição da Escola Sabatina. Isso é muito importante, porque nós aprendemos coisas úteis no estudo diário. A lição número 11 fala sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a lição de hoje, de quinta-feira, do dia 10 de março, fala sobre Jesus, o autor e consumador da fé. Sabemos que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, ele iniciou sua carta falando sobre Jesus. Ele disse: Deus se revelou aos profetas através de visões e através de outras situações. Mas, nesses últimos tempos, Deus nos falou através do Filho. Então, o apóstolo Paulo começa falando do Filho de Deus e termina a sua carta falando sobre o Filho de Deus. Então, para ele, Jesus é o autor e consumador da fé. Por isso que a fé é um elemento muito importante na vida cristã. Não dá para dissociar a vida cristã da fé. Não tem sentido. Se você não tiver fé naquilo que você está professando, você está perdendo tempo. Não tem como você combinar, por exemplo, incredulidade com a Bíblia, como que a palavra de Deus diz. Quando Deus diz assim, você precisa fazer isso, se você não tiver fé. Na lição do próximo trimestre vamos falar sobre fé, Abraão, sobre o Gênesis. E a fé é um elemento muito importante. Diz que Abraão foi justificado porque ele acreditou. Ter fé, então, é muito importante. Havia um homem que ele fez todo um planejamento para estar escalando uma montanha, talvez a mais alta da terra, a montanha K2. E ele fez os preparativos e um amigo disse, eu posso ajudar você? Ele disse, não, eu quero ser o primeiro homem a chegar em cima dessa montanha sem a ajuda de ninguém. Eu vou sozinho e, por favor, você fique no acampamento enquanto eu vou fazer a escalada. Eu tenho previsão de, pelo menos, começando hoje, às 5 da manhã, eu quero chegar no topo da montanha às 6 horas da tarde. E assim o Senhor me empreendeu a sua escalada. Preparou todos os seus aparelhos, os pinos, as cordas, a sua alavanca, o seu machadinho para ele ir galgando metro a metro. Assim ele foi, então, fazendo a sua escalada, e à medida que ia subindo, o ar ia ficando mais rarefeito, menos oxigênio. E ele foi, então, poupando um pouco de energia para os últimos metros. Quando ele estava chegando nos últimos metros, que ele fincou ali um pino, na hora que ele foi dar o impulso, o pino escapou. E ele veio descendo ali vertiginosamente aquela montanha, aquele paredão. Já era mais ou menos umas 6h30. Já estava escurecendo, e esse homem veio descendo, e ele, então, até que um pino segurou o peso dele. Ele ficou assim desacordado por alguns momentos, e quando ele recobrou os sentidos, já estava uma escuridão completa. Ele ficou apavorado, porque ele não sabia a que distância ele estava do solo. Ele não sabia sequer onde estava. Ele não sabia as condições do pino que o segurava aquela corda em que ele estava sustentado. E deu, então, nele uma espécie de pânico. E ele começou a gritar, mas no vazio ecoou por todo o vale. E ninguém chegou para, assim, ajudá-lo. Ele não viu nenhuma iluminação chegando, ou algum grito, ou alguma buzina, algum sinal de que alguém estivesse ouvindo ele falar. Ele estava sozinho. Foi, assim, condição que ele impôs. Eu quero subir a montanha sozinho. Eu quero que esse fato heróico seja registrado pelos jornais depois. Que eu cheguei no topo da montanha sozinho. E agora ele estava sozinho na escuridão. E o desespero tomou conta dele. Ele gritou muito, desesperado. Ele tentava olhar para o chão, mas a escuridão era total. O gelo, o vento começou a soprar muito forte. E a corda que ele estava começou a balançar. Ele então ficou mais desesperado ainda. Foi então que ele se lembrou de que ele poderia usar a oração. Ele começou a orar. Senhor Deus, me ajuda, por favor, me ajuda. Se o Senhor me ajudar, vou dedicar minha vida ao Senhor. Começou a fazer promessas para Deus. Mas sua voz ecoava no vazio, no meio daquele vale. Até que, de repente, ele ouviu uma voz dizendo, você quer que eu te salve? E ele disse, sim, Senhor, por favor, Senhor, me salva, me tira dessa situação. E a voz disse, eu posso salvar você, mas eu preciso de sua ajuda. Eu preciso de sua fé. Corte a corda que você está, que eu sustento você. Houve um silêncio total. E aquele homem ficou pendurado na corda, até que pela manhã, uma equipe de salvamento, percebendo que havia demora de comunicação, começou a procurá-lo
e encontrou aquele homem pendurado naquela corda, quase que completamente congelado. Faltava poucos minutos para que ele pudesse morrer. Então, rapidamente, com equipamento e com uma manta térmica, foram aquecendo aquele homem e o colocaram então numa maca e o levaram para a ambulância, e ele no hospital recobrou os sentidos. E ele então contou a história dele. Ele disse uma curiosidade que eu queria ter: a quantos metros eu estava do solo? Então a pessoa que o salvou disse: você estava a exatamente 1 metro do solo. Ele começou a chorar. Disse: Deus falou comigo que eu deveria cortar a corda, que ele me sustentava, e eu não acreditei. A minha falta de fé quase me matou. Então fé é muito importante. O apóstolo Paulo fez questão de frisar que a fé é muito importante para que as pessoas possam sobreviver neste mundo. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 312, ela escreveu o seguinte: na Epístola aos Hebreus se salienta a inteireza de propósito que deve caracterizar a carreira do cristão para a vida eterna. Ele deve deixar o pecado, correr com paciência a carreira proposta por Deus e olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Então o livro de Hebreus tem ali a dica certa, tem umas dicas para a pessoa continuar na carreira cristã até chegar ao céu. Ter paciência, deixar o pecado e correr a carreira que Deus propôs para a pessoa. Deus não deu corda na gente como aqueles bonequinhos, da corda e ele vai andando até um pedaço e para. Não, Deus nos propôs uma corrida, e é uma corrida para a vida eterna. Só que nós temos uma diferença: Deus nos ajuda nessa corrida. A pergunta de número 6 é assim: quais os conselhos dados por Paulo aos hebreus para que eles tivessem mais fé? A resposta está em Hebreus 12, verso 1 a 3. E o capítulo 12 de Hebreus é um capítulo muito interessante. Eu diria que é o clímax, que é o ponto principal da carta, do sermão de Paulo, é o capítulo 12. Diz assim o apóstolo Paulo, capítulo 12, verso 1 a 3. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, que aquele que suportou tantas contradições dos pecadores contra si mesmo, considerai, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, para a pergunta: quais os conselhos dados por Paulo para que os hebreus tivessem mais fé? Resposta: Paulo orientou para que eles não desanimassem, pois Cristo era o exemplo maior de perseverança e que por ele devemos correr a corrida cristã sem reclamar. Aqui está um segredo que Paulo disse às pessoas. Ele dizia assim: eu corro, mas eu não corro em vão. E com uma pessoa que está desferindo golpes no ar. Eu corro para a minha vocação. Eu corro para alcançar o prêmio. Não é um prêmio corruptível, mas uma coroa incorruptível. Ele diz: nós que estamos correndo uma corrida da fé, estamos correndo para ganhar um prêmio maior do que qualquer corredor nesse mundo possa ganhar. Por isso que Paulo disse: Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele diz: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Então, por isso, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Autor da nossa fé. Um autor é aquele que dá origem a uma obra, é o criador a partir de um plano, a partir de uma teoria. A palavra grega traduzida para autor, aqui no texto de Hebreu, se refere a uma pessoa, por exemplo, que é o capitão, que é aquele, por exemplo, que dirige, aquele que lidera. Então, autor da nossa fé, o capitão da nossa fé, é o líder da nossa fé. Isso significa que Cristo é o criador da nossa fé na medida em que ele também é o começo da nossa fé. Ele é o capitão da nossa fé. Ele controla a nossa fé. Ele nos orienta como um capitão, dirige o seu navio e cuida dele. Então, autor da nossa fé é o Criador, é o que dirige, é o que lidera, é o que conduz. Autor e consumador. Consumador, a palavra grega para consumador, em Hebreus 12, verso 2, aparece apenas uma vez no Novo Testamento.
Só uma vez. A palavra consumador aparece só uma vez no Novo Testamento e está justamente em Hebreus 12, verso 2. Significa literalmente finalizador. Ou seja, aquele que tem capacidade para finalizar, para concluir, para arrematar. É como um pintor que inicia uma tela, ele tem um objetivo, ele tem um plano, ele tem um tema, uma ideia, ele sabe as cores que ele vai colocar, então ele é o autor, é aquele que começa, aquele que lidera. E ele é o finalizador, ele é o consumador, é aquele que vai dar o acabamento na obra. Jesus Cristo, ele é o autor e consumador. E a palavra consumador, no grego, tem aqui a função de finalizador. Aquele que sabe exatamente onde vai terminar esta obra. Porque Cristo, ele é o nosso Criador. É aquele que nos conhece. É aquele que sabe como nossa fé começa e como nossa fé termina. É aquele que nos sustenta. Por isso, a fé que Jesus nos dá é uma fé salvadora. É uma fé que não pode ser destruída. É uma fé que não pode ser, assim, removida. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele também é sustentador da nossa fé. Significa que essa fé, ela sempre pode ser mantida pelo poder de Deus. Esta é uma grande, eu diria, é uma grande fonte de conforto. Saber que o Senhor Jesus, ele é o autor e ele é o finalizador. Aquele que completa a obra. De maneira que nos momentos de dúvida, nos momentos de desespero, nos momentos em que nós perdemos nossos entes queridos, nos momentos de doença e de dor, ele vai estar cuidando e vai sustentar a nossa fé. Quando eu estava internado com Covid, eu olhava para aquela janela, olhava para o céu e eu dizia assim, meu Deus, será que eu vou sair dessa situação? Até que um dia entrou um enfermeiro e disse assim, seu Gilberto, eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor. Disse, que mensagem? Deus mandou dizer ao senhor que o senhor vai superar essa crise que o senhor está passando. O senhor vai sair daqui. Eu disse, louvado seja Deus. E eu me apeguei nesta promessa. Eu tive fé. Orei a Deus muitas vezes. Olhava para o céu e dizia, Senhor, o senhor vai me tirar daqui. E gratuitamente, meu pulmão, que estava com 85% de comprometimento, começou a melhorar. Começou a dar sinais de restauração. Minha saturação, que estava em 87, foi para 95. No dia seguinte, para 99. A médica disse, parabéns. Fez ali, tirou o sangue. E então, quando voltou com o resultado, disse, olha, o seu sangue está melhorando de uma forma impressionante. Deixa eu escutar os seus pulmões. Vem outro médico, escutou, disse, olha, o pulmão de uma pessoa com Covid, parece, a gente escuta dizer, parece uma folha de papel amassada. Ela assim faz aquele barulho de papel amassado. O seu pulmão está com 90% restaurado. Quase não se ouve aquele crepitar. Falei, louvado seja Deus. Ter fé. É muito importante ter fé. O Senhor Jesus, ele é o finalizador da nossa fé. Ele é aquele que conclui, aquele que consuma, aquele que burila, aquele que deixa melhor a nossa fé. Ele é o sustentador na nossa caminhada. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, como autor e consumador da nossa fé, ele é também o vencedor da corrida. E ele está na fila de chegada. E nós estamos olhando, por isso o apóstolo Paulo diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque nós estamos numa corrida, mas não estamos sozinhos. Essa é a parte melhor. O livro de Hebreus inicia dizendo que os anjos, eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando você cai na vida cristã, na corrida cristã, o anjo vem, os anjos vêm para te levantar e se sustentar e colocar você de novo com a visão, com o foco no vencedor que é Jesus, que está na fita de chegada. Ele vai nos recepcionar, ele vai nos ajudar. Numa das corridas do Canadá, havia um senhor russo e ele acabou se atrasando assim na corrida porque ele já tinha uma certa idade. E ele terminou, todo mundo terminou a corrida e faltava para ele 2 voltas. Sabe o que ele fez? Ele não desistiu. Ele continuou correndo. Ele caiu algumas vezes, levantou e continuou correndo. E o vencedor da corrida, ao invés de ir para o pódio receber a medalha, sabe o que ele fez? Ele achou interessante aquele homem continuar correndo, mesmo que a corrida tivesse terminado para todo mundo. Mas para ele não. Faltava ainda 1 volta, pois o vencedor da corrida ficou esperando.
E aquele homem que estava correndo começou a olhar lá na fila de chegada, lá estava o vencedor. Isso o animou e ele foi tomando ânimo. Sabe, gente, ser assim aplaudido por 20 mil pessoas é uma coisa maravilhosa. Eu já tive o prazer de ser assim, ovacionado por 20 mil pessoas no Ibirapuera, num concurso de oratória. É uma coisa que arrepia. E aquele homem começou a correr, e as pessoas começaram, continuou correndo, começaram a aplaudir. Aplaudiram mais ele do que o vencedor. O vencedor estava na fila de chegada, esperou aquele homem de idade chegar e ele deu um abraço naquele corredor perseverante. Olha, o estádio quase explodiu de tanto povo aplaudir e assobiar e bater palmas para aquele homem perseverante. Jesus Cristo está na fila de chegada, Ele está esperando a nossa chegada lá no final. Ele quer nos abraçar, Ele quer dizer muito bem, servo bom e fiel, você conseguiu. E para isso, Ele coloca os anjos, o Espírito Santo, para nos ajudar. Que haja uma bênção para o teu coração, que você tenha uma fé maravilhosa, uma fé sustentada pelo Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, que nos colocou ânimo para que nós possamos continuar a vida cristã. Temos caído algumas vezes, temos escorregado, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor coloca foco em nossa vida cristã, porque o Senhor está na fila de chegada e está dizendo, venha meu filho, venha. E se cairmos, temos os anjos para nos ajudar, o Espírito Santo para nos levantar. Te glorificamos por isso em teu santo nome, amém. Fica com Deus. Que essa lição ela tenha sido uma bênção para a tua vida. Amanhã faremos o resumo para sexta-feira. Deus abençoe a todos. Amém.